Oi pessoal, hoje o nosso tema é prisão de ventre, constipação intestinal. Para começarmos o tema, vamos falar da definição. Constipação intestinal é um problema, um distúrbio gastrointestinal, em que diminui a frequência das evacuações, altera a consistência das fezes, provocando incômodo, dor ao evacuar, muitas vezes com fezes mais sólidas, mais rígidas, certo? Então, esse distúrbio pode ter prevalência de até 80% em alguns países, para vocês verem como realmente pode ser bem comum. Em relação à faixa etária, tanto idosos como mulheres, adultos jovens, mas principalmente faixa etária acima de 40 e 50 anos, é a principal prevalência. Mas pode ter tanto em mulheres jovens, ok? Em relação às causas, gente, nossa, é multifatorial. Os principais pilares são primeiramente, tipo de dieta. Tem gente que tem uma baixa ingestão de dieta. Fatores genéticos, que é a famosa predisposição genética. Ou seja, tem pacientes que têm mutações que proporcionam a constipação intestinal. Além disso, intestino lento, trânsito intestinal lento, que é o famoso intestino preguiçoso. Tem paciente que tem trânsito intestinal bem lento, um cólon lento. Então, com isso, vai ter constipação intestinal. Além de fatores ambientais, biológicos, etc. Dentre esses fatores, a diminuição da ingestão de água, beber pouca água piora, vida sedentária piora bastante, o famoso intestino irritável também é uma das causas de prisão de ventre e dentre outras causas. Além disso, nós temos também as causas secundárias, que são problemas fora o intestino que vão influenciar no intestino. Por exemplo, doenças metabólicas, diabetes mellitus, doenças da tireoide como hipertireoidismo, também doenças neurológicas, esclerose múltiplas, Parkinson, dentre outras. Medicamentos, tem muitos remédios que causam prisão de ventre. Por exemplo, remédios à base de opioide, morfina, que tem codeína, tem morfina, tem algum tipo de opioide, dá prisão de ventre. Alguns antidepressivos, como por exemplo, fluoxetina, pode também piorar ou dar constipação intestinal. Alguns remédios antipsicóticos, por exemplo, o famoso haloperidol, o Haldol, também pode piorar ou dar prisão de ventre. Então, sempre prestar atenção nos remédios que o paciente está tomando, tá certo? E dentre várias outras causas de doenças que podem dar, sim, prisão de ventre. Então, sempre na história clínica, ver quais são, se o paciente tem alguma doença ou se o paciente está tomando algum remédio que possa ser a causa secundária da constipação. Então, constipação, causas primárias são os problemas intestinais do cólon e causas secundárias. Então, como vocês estão vendo, realmente, constipação é multifatorial. Então, assim, toda vez, como nós vamos saber qual é a causa? Primeiramente, chegar na consulta, nós temos que ver frequência de evacuações, quantas vezes o paciente está evacuando por semana, consistência das fezes, se são secas, endurecidas, duração dos sintomas, quando foi que começou, há quanto tempo começou essa prisão de ventre, se ela é início recente ou se ela já é crônica tardia, se tem algum sinal de alarme, quais são os sinais de alarme que a gente tem que prestar muita atenção. Início súbito na constipação em idosos, ou então constipação acima dos 50 anos, mudança dos hábitos intestinais acima de 50 anos, presença de anemia, presença de sangue nas fezes, história familiar de parente de primeiro grau com câncer de intestino. Então, são coisas que chamam a nossa atenção, tá? Com isso, com a presença desses sinais de alarmes, aí sim necessita da colonoscopia. Se o paciente não tiver sinais de alarme, esses sinais de alarmes, como eu falei para vocês, ou se não for um paciente que não precise ainda, que não tenha idade ainda para um rastreio do câncer coloretal, teoricamente não precisaria ainda da colonoscopia, tá? Então, assim, dependendo da causa, nós vamos guiar o tratamento. O tratamento nós sempre precisamos de um aumento da ingestão de fibras, principalmente fibras solúveis, por exemplo, psyllium, tá? Porque o paciente precisa de aumentar as quantidades de fibras para as fezes ficarem mais pesadas, mais bem formadas e ajudar na defecação, na hora de ir ao banheiro. Outra coisa, beber água, gente. Água é essencial, lubrificar as fezes, com isso poder ajudar na hora de defecar. Então tem que beber água,
tem que comer muitas fibras, principalmente fibras solúveis, tá? Um exemplo deles é o psyllium. E também tem que fazer exercício físico, sair do sedentarismo, estimular a motilidade, as contrações do seu intestino, para poder fazer com que ele funcione melhor. Esses são os 3 pilares, tá? Depois disso, ir para uma consulta com um especialista, ver se tem alguma causa de medicamento, ou então alguma doença metabólica, doença neurológica, se tem alguma causa secundária, se tem dor, se tem desconforto abdominal, se tem piora com estresse, ansiedade, que um dos fatores, uma das doenças, dentre as metabólicas, as endócrinas, as neurológicas, que pioram, é distúrbios de estresse, distúrbios de ansiedade, depressão, ansiedade, tá? Uma das causas. E também ver se tem sinais de alerta, sinais de alarme, como eu falei. Então, gente, ficar de olho, tá bom? O que vocês puderem já fazer para mudar de estilo de vida já ajuda. Um abraço.